Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 17 de maio de 2021, quarta-feira, dia de darmos continuidade ao estudo da obra Transição Planetária. Obra essa psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco e ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Mas antes de iniciarmos o estudo propriamente dito, eu gostaria de comunicar a vocês que nós já temos no site do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida uma nova funcionalidade disponível. É uma funcionalidade que permite a todos vocês, diretamente pelo site, informarem os nomes dos seus entes queridos, dos seus amigos, para fins de irradiação ou prece. Como sabemos, em nossa casa, toda sexta-feira, fazemos a prece para os desencarnados e nas segundas, quartas e também sextas, fazemos a irradiação para os nossos irmãozinhos encarnados. Portanto, meus irmãos, acho que essa é uma notícia interessante, uma boa notícia, funcional, que a todos ajudará. Agora, vamos dar início aos nossos estudos da noite de hoje, conforme combinado. Bem, meus irmãos, como havíamos informado, estamos agora iniciando o capítulo 11, intitulado Aprendizagem Constante, da obra Transição Planetária. Vamos iniciar então a leitura. Mergulhada na psicosfera densa das aflições humanas, a região em que operávamos permanecia terrificante. Né? Esse termo psicosfera nós já trabalhamos no encontro anterior e será na próxima tela um pouco mais desmembrado, um pouco mais discutido por nós. Mas é importante só nós recordarmos que essa psicosfera, na verdade, é a aura formada por cada um daqueles personagens que estavam naquele cenário, aqueles espíritos, né, que perderam seus corpos materiais em função daquele tsunami, né, daquela catástrofe. Então, nós sabemos que cada pessoa, em função dos seus pensamentos, né, irradia, forma um campo mental, forma uma atmosfera que decorre dos seus pensamentos. E se esses pensamentos são ruins, se esses pensamentos, né, são de angústia e sofrimento, obviamente que esse campo mental, essa estrutura energética que envolve a pessoa, né, essa psicosfera, ela fica densa, ela fica negra. Tanto que, em capítulo anterior, nós pudemos observar que, apesar do Sol, não é, do aparecer, no plano espiritual haviam verdadeiras tempestades, com raios, né, com trovões, em função da psicosfera, né, a união dos campos, né, que formou aquela psicosfera ambiental, né, estava terrível. Né? Então, era isso que nós queríamos apenas criar esse parêntese. Né? Então, mergulhado na psicosfera densa das aflições humanas, a região em que operávamos permanecia terrificante. Embora o dia estuasse, fervesse, de luz e o céu azul turquesa, sem nuvens, estivesse deslumbrante em razão da claridade do sol, a presença da tragédia colossal estava dominadora na paisagem de destroços. Parecia uma área de guerra que sofrera pesada artilharia, acompanhada pela destruição da força aérea. Na praia imensa, antes paradisíaca, as árvores despedaçadas balouçavam sobre as ondas tranquilas, ao tempo que se acumulavam nas areias e na vastíssima região atingida pela destruição da fúria do tsunami. Então vejam, psicosfera, ele é o mesmo que aura, ambiente psíquico, campo de influência psíquica de um indivíduo, pessoa, animal, vegetal, objeto, ambiente, planeta, etc.
Esse conceito de psicosfera, como está aqui, nós extraímos do Dicionário de Filosofia Espírita de Luiz Palhano Júnior, da editora Leon Denis. Gostaria também de usar uma obra, também desse mesmo autor, uma obra intitulada O Livro de Prece, que é uma obra muito interessante, sugiro a todos que puderem adquiri-la, né, em onde ele fala sobre o campo mental. E eu vou ler uma parte apenas do capítulo 2, o capítulo 2 é exatamente intitulado O Campo Mental. Né? Articulando ao redor de si mesma as radiações das sinergias funcionais das agregações celulares do campo físico ou do psicossomático, a alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria aura ou túnica de forças eletromagnéticas em cuja tessitura circulam as irradiações que lhe são peculiares. Então, esse foi um trecho da obra Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, que foi citado por esse autor, Luiz Palhano Júnior. Né? E aí ele fala: é preciso inicialmente ter uma compreensão global do conceito de campo, para depois ter o entendimento do mecanismo da prece. É porque essa obra é sobre a prece. Né? A eletricidade, o magnetismo, o teor vibratório das moléculas, nascidos da cinética dos átomos, formam nuvens de elétrons que se entrelaçam, criando em torno de um corpo qualquer um espaço que sofre a sua ação. A esse espaço chamamos campo. Um ímã é o melhor exemplo de denominação de campo, pois sua ação de atração e repulsão é observável. É possível, contudo, que se possa aumentar o seu campo e a sua força acrescentando-lhe a eletricidade na estruturação de um eletroímã. Isso considerando apenas o mundo inorgânico, visto que no mundo orgânico é possível verificar que a eletricidade, o magnetismo e outras forças de influência são-lhe intrínsecos e se esvaem, formando uma espécie de aura. Finalmente, é possível dizer que todos os corpos inorgânicos ou orgânicos têm um campo. O conceito geral de campo é assim definido como o espaço de influência de um corpo. E dando continuidade a essa leitura, mais adiante, ele diz: assim, considerando com Einstein que campo, nos conceitos da física, é o espaço de influência de uma partícula de massa, o campo mental seria a zona de domínio psicoenergético de um indivíduo. Evidentemente, agora, estamos falando de ondas mentais ou de pensamento, em que o cérebro é o aparelho apropriado para sintonizá-las no mundo físico. Energia é todo agente capaz de produzir trabalho, e as ondas são a energia em movimento. É possível, então, falar-se de amplitude e de frequência das ondas da energia mental. Cada indivíduo se revela no oceano de ondas em que vive, condicionado à grandeza de suas ondas mentais, evidenciando o estágio evolutivo em que se encontra, o progresso que já alcançou. É por isso que o homem, vivendo no hálito psicológico que criou para si mesmo, influencia e é influenciado na sutileza das ondas mentais que lhe são mais comuns, assimilando e emitindo correntes mentais segundo o valor da força vetorial da sua vontade. E mais informações importantíssimas nós temos nesse capítulo, mas que seria cansativo até que eu as lesse. Mas eu recomendo a vocês essa obra, né, que é de Palhano, é a obra que eu acabei de ler esse capítulo, que é muito elucidativa com relação a esse assunto. Pois bem, dando continuidade, as pessoas revolviam os montes de entulho tentando encontrar os cadáveres dos desaparecidos, agindo como dementados sem rumo.
Vejam, né, essa questão dos dementados sem rumo, né, aqueles que estão transtornados, né, sem apoio mais na razão. Né. Vejam a influência que essas criaturas estava provocando na formação da psicosfera. Né. Por isso que era terrível aquele ambiente, como foi dito na leitura anterior. Né. Numa das barracas de emergência hospitalar, a movimentação de espíritos encarnados e desencarnados era muito grande. Sim, porque entre o plano material e o plano espiritual existe uma contínua interação. Né? Eles nos acotovelam, os nossos irmãos desencarnados nos acotovelam o tempo todo. Encontrava-me em observação quando veio até o nosso mentor uma senhora desencarnada, com traços do norte da Europa, remanescente da sua última jornada terrestre, pedir ajuda. Né? Sintetizou a rogativa, informando que o neto, jovem de 25 anos, visitava a região com frequência, acompanhado de amigos do seu país, para desfrutarem das regalias do prazer que ali eram concedidas em larga escala aos seus visitantes. Bem, continuando, portador de caráter vil, usuário de drogas químicas, atraía as jovens inexperientes e sonhadoras locais pelo porte atlético e pela habilidade no surf, em que se destacava no meio de todos. Em razão desses requisitos, tornara-se um conquistador insensível, que se comprazia em corromper as vítimas, empurrando-as para a drogadização e o comércio carnal. Financiava a viagem de algumas interessadas em aventuras e comercializava-as com organizações mafiosas que as transformavam em escravas do sexo no seu e noutros países por onde circulava. Logo, porém, as moças ludibriadas chegavam às cidades nórdicas da Europa, tomavam-lhes os passaportes e explicavam-lhes que teriam que pagar o empréstimo das passagens e de tudo quanto a partir dali lhes fosse oferecido. Continuando. O tipo exótico das moças, quase adolescentes em relação aos padrões europeus, na maioria fascinava a clientela viciada e, quando se davam conta, era demasiado tarde para qualquer providência salvadora. Tornavam-se escravas do sexo. Né? Já se lhe tornara habitual a conduta infame em que se comprazia. Mas era seu neto, o infeliz, por quem rogava socorro. A avózinha, pois, era o espírito que pedia ajuda. Meu Deus do céu. Continuando. O tipo exótico das moças, quase adolescentes, em relação aos padrões europeus, na maioria fascinava a clientela viciada. E quando se davam conta, era demasiado tarde para qualquer providência salvadora. Já se lhe tornara habitual a conduta infame em que se comprazia. Mas era seu neto, o infeliz, por quem rogava socorro. A avózinha, pois era o espírito que pedia ajuda. Tentara inspirá-lo à mudança de comportamento. Mantivera reiterados encontros na esfera dos sonhos, não logrando qualquer resultado saudável. Comovendo-se, silenciou ante o benfeitor atento e completou. Antes de pegarmos a próxima tela, é importante, né, nós analisarmos esse penúltimo parágrafo que fala dessa avózinha, né, desse espírito que numa outra encarnação foi avó desse jovem e que ela, já no plano astral, né, no plano espiritual, ela tentava ajudar aquele que aqui na Terra foi o seu neto, né,
com informações, tentava mudar o comportamento dele, e ela o fazia no momento do semidespreendimento, né, provocado pelo sono. Ou seja, então todos nós, quando estamos dormindo, né, nas questões 400 e seguintes do Livro dos Espíritos, nós somos informados sobre esse mecanismo do sono e dos sonhos. Né? Nós sabemos que durante o sono nós semidesprendemos do corpo. Nosso perispírito se desprende parcialmente do corpo físico e aí nos permite interagir, né, com uma gama incontável de relacionamentos no plano espiritual. Nós podemos estudar, nós podemos aprender, nós podemos conversar, tirar dúvidas, enfim, fazer uma infinidade de coisas. Né? Coisas que podem nos beneficiar, nos ajudar, mas infelizmente, né, em função do nosso livre-arbítrio, também podemos procurar companhias ruins, né, que irão nos influenciar negativamente. Então, nesse semidespreendimento provocado pelo sono, essa vozinha tentava influenciar o seu neto, mas ela não teve sucesso. Vamos analisar agora, na próxima tela, um pouquinho mais dessa questão do sono e dos sonhos. Esse é o trecho que acabamos de ler. Tentara inspirá-lo à mudança de comportamento. Mantivera reiterados encontros na esfera dos sonhos, não logrando qualquer resultado saudável. Né? Foi isso que nós acabamos de ler, aquele parágrafo que eu me detive nele. O sono tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa repousar. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos. Aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão, ideias que ao despertar lhe surgem em estado de intuição. É a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído por momentos à liberdade. Isso foi extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 38. É um trecho bem esclarecedor, bem elucidativo sobre a importância do sono para todos nós. E o sonho é uma lembrança do que nós vivenciamos, né, nesse momento do sono. Mais um trecho que eu tirei para vocês do Livro dos Espíritos. Pelo efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relacionamento com o mundo dos espíritos. Vejam só, sempre em relacionamento com o mundo dos espíritos. O sono é a porta que Deus lhes abriu, aos espíritos, para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Como disse, esse é um trecho, né, extraído do Livro dos Espíritos. Está no capítulo 8, questão 402. Né? Essas questões 400 e seguintes do Livro dos Espíritos, elas são destinadas ao estudo, às orientações sobre o sono e seus efeitos. Então, meus irmãos, essa era a digressão que nós achamos importante fazer sobre o sono e a sua importância para nós. Como existem diversos irmãos que possuem afinidade conosco, que buscam nos ajudar nesse momento em que estamos semidespendidos do corpo, né? Nesse momento denominado o momento do sono. Por isso que a prece feita um pouco antes de dormir, ela nos ajuda muito, ela nos coloca numa sintonia vibracional adequada para encontrarmos com os nossos amigos, com entidades mais evoluídas no plano espiritual. Bem, dando continuidade, na tela anterior, nós estávamos falando daquele espírito que foi a avó,
do rapaz de 25 anos, que ficou soterrado, né, no tsunami, né? E ela estava falando o seguinte, comovendo-se, silenciou ante o benfeitor atento e completou, né? Aí vamos dar continuidade. Estou informada por espíritos generosos do labor que o nobre amigo vem realizando com a sua equipe. E embora se trate de um caso especial, suplico a ajuda possível. Ele encontrava-se no Hotel X, à hora do sismo, e foi arrebatado pela onda gigante que o carregou com o edifício em desmoronamento. Ficara quase soterrado no entulho, e só agora, vários dias após, fora encontrado ainda com vida e conduzido à emergência naquele improvisado hospital erguido por estrangeiros. Dr. Charles convocou-nos a nós, a mim e ao Oscar, para que o acompanhássemos, enquanto os demais prosseguiriam no afã estabelecido. Quando chegamos ao centro cirúrgico, observamos os muitos atendidos em estado grave. Colocado no aparelho para os estudos computadorizados, os médicos concluíram pela delicadeza do seu quadro. Encontrava-se em coma, com uma vasta área cerebral comprometida pelos traumas cranianos sofridos, pelos golpes do desmoronamento da construção e pelo choque do paredão de água. Dr. Charles observou-o e explicou à anciã. Nosso jovem encontra-se muito gravemente afetado, sem a menor possibilidade de recuperação. Os largos dias em que esteve sem assistência de qualquer natureza comprometeram-lhe outros órgãos, e a bomba cardíaca destrambelhou-se sob o esforço exaustivo, tendo ocorrido nesse período 2 paradas que mais comprometeram o cérebro em razão da anóxia, que é a ausência de oxigenação decorrente, né? Então, a situação daquele jovem de 25 anos era uma situação gravíssima, né? Ele teve comprometimentos sérios, inclusive do coração, né? Da bomba cardíaca. E tudo levava a crer não ser possível a ajuda tão pretendida pelaquela vozinha. Continuando, o mais grave, acentuou, é a sua condição espiritual. Vimos o espírito ainda preso ao corpo, debatendo-se nas mãos fortes de 2 adversários cruéis que o siliciavam, que o mortificavam, com vergastadas, com chibatadas, ao mesmo tempo que o ódio que exteriorizavam era absorvido pelo organismo da vítima, especialmente por intermédio dos chakras cerebral, solar e cardíaco, afetando-lhe o debilitado coração. Um deles, cujo semblante era uma caraça demoníaca, ameaçava. Morrerás, infame. Nós te queremos aqui, quanto antes, para punir-te pelo mal que fizestes às nossas filhas. Como podes destruí-las no comércio da carne, utilizando-te da sua ignorância para que fruas prazeres insaciáveis na tua doença moral, né? Ou seja, os parentes daquelas vítimas, daquelas moças que eram levadas por este rapaz para várias partes do mundo, né, para serem escravas do sexo. Esses parentes agora, no plano espiritual, estavam ali, tentando provocar a aceleração da morte física desse rapaz, para que o espírito dele ficasse, então, imantado a eles, sofrendo as punições que eles entendiam cabíveis e adequadas. Então, nessa tela que nós estamos estudando, nessa passagem que nós estamos estudando, nós estamos vendo ali a menção aos chakras, né? Especialmente,
o ódio que era exteriorizado por esses algozes, por esses espíritos, né, desencarnados que estavam ali jungidos ao corpo e ao espírito daquele jovem de 25 anos, esse ódio destilado por eles estava sendo absorvido pelos chakras, por intermédio dos chakras cerebral, solar e cardíaco. Chakra é um termo indiano, um termo sânscrito, que ele indica roda, né? E esses chakras, eles são vórtices, né, que ficam ligados no perispírito. Eles se situam no perispírito, mas eles estão intimamente ligados aos plexos que nós temos no nosso corpo físico. Né? Então, nós já vimos, né, em outros estudos, né, que o perispírito ele é formado por camadas. Ainda não se tem um completo conhecimento sobre o perispírito, né, sobre toda a sua composição, sobre todas as camadas. Mas não há dúvida que há uma camada exterior do perispírito, mais próxima do corpo, chamada duplo etérico, e uma camada na outra ponta, chamada corpo mental, que é próxima do espírito, que é ali jungida à alma ou espírito. E o duplo etérico, ele é jungido ao corpo material, ao soma. Nesse duplo etérico, que é uma das fatias, vamos chamar assim, né, do perispírito, ele é onde se encontram esses vórtices, esses chakras, que absorvem as energias do meio ambiente, né, e transmitem essas energias, levam essas energias para o corpo através dos plexos. Na próxima tela, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre o chakra, apenas fazer uma passagem rápida sobre esse tema, mas é um tema muitíssimo importante para nós. Vale a pena um aprofundamento sobre ele num outro momento, num estudo especial. Eu quero trazer para vocês informações fornecidas pelo espírito Joana de Ângeles, ao médium Divaldo Pereira Franco, né, e essas informações elas foram extraídas da obra Estudos Espíritas. E é claro que o tema são os chakras. Né? Antes de começar a leitura, existem 7 ou 8 chakras na literatura mais importantes sobre o assunto. Mas o mais comum é estabelecermos a existência de 7 chakras, 7 vórtices principais, e um número muito grande de vórtices secundários, podendo chegar às vezes, segundo alguns autores, a mais de 300. Mas vamos ler essa síntese feita por Joana de Ângeles com relação aos 7 chakras. Vamos ler. Centros vitais que se encontram em perfeito comando dos órgãos fundamentais da vida, espalhados na fisiologia somática, a saber, coronário, também identificado como a flor de 1000 pétalas, que assimila as energias divinas e comanda todos os demais, instalado na parte central do cérebro, qual santuário da vida superior, sede da mente, responsável pelos processos da razão, da morfologia, do metabolismo geral, da estabilidade emocional e funcional da alma no caminho evolutivo. Segundo chakra, o cerebral ou frontal, que se encarrega do sistema endócrino, do sistema nervoso e do córtex cerebral, respondendo pela transformação dos neuroblastos em neurônios e comandando desde os neurônios as células efetoras. Terceiro chakra, laríngeo, que controla os fenômenos da respiração e da fonação. Quarto chakra, cardíaco, que responde pela aparelhagem circulatória e pelo sistema emocional, sediado entre o externo e o coração. Quinto chakra, esplênico, se responsabiliza pelo labor da aparelhagem hemática, controlando o surgimento e morte das hemácias, volume e atividade na manutenção da vida. Sexto chakra, gástrico, esse gástrico também pode ser chamado de solar, que conduz a digestão, a assimilação
e eliminação dos alimentos encarregados da manutenção do corpo. E o sétimo chakra é o genésico, que dirige o santuário da reprodução e engendra recursos para o perfeito entrosamento dos seres na construção dos ideais de engrandecimento e beleza em que se movimenta a humanidade. Então, os grifos, né, em cada um desses 7 chakras são feitos por nós, não se encontram na obra Estudos Espíritas. E como eu disse em nota, o chakra gástrico também é denominado de solar. Continuando a leitura. Nunca te perdoaremos por invadires nossos lares e desgraçares aquelas a quem amamos. Se houver justiça divina, nós seremos os seus intermediários e a aplicaremos conforme o fazes com as tuas vítimas. Estrondosas gargalhadas de loucura faziam-se acompanhar a cada acusação. O outro estertorava, arquejava, à medida que também o acusava. Estrangeiro maldito, abutre infeliz que degradas todos aqueles que passam pelo teu caminho de misérias. Porque somos pobres, pensas cinicamente que podes corromper as nossas meninas, levando-as para a escravidão nas tuas terras? Pagarás os crimes, como nunca poderias imaginar, porque dispomos de outro poder que não tens, miserável. Dando continuidade. E contínuas exprobações, censuras, eram enunciadas entre dentes rilhados e mãos agitadas em atitude agressiva. Outros também apresentavam queixas acusatórias, cercando o desditoso com as suas faces transtornadas, o que lhe produzia infinito pavor, levando-o a debater-se em pranto e contínuos desfalecimentos. Surpreso, olhei o mentor que me explicou. Nossos irmãos estão tentando matá-lo. Isto é, procuram impedir que se assenhoreie, se aposse do corpo, intoxicando com as vibrações do ódio o órgão cardíaco, até o mesmo cessar de pulsar. No seu estado atual de fraqueza, não suportará por mais tempo a ingestão dos fluidos venenosos eliminados pelos adversários e que vem absorvendo, piorando o estado ao somar-se aos demais fatores de desequilíbrio. Continuando. Depois de ligeira reflexão silenciosa, acentuou. Ele necessita, porém, de sobreviver. Não deu mais explicações, exceto informando. Sem que recupere a lucidez, terá uma longa existência vegetativa de reparação. Ato contínuo, acercou-se dos litigantes, condensando o perispírito até permitir-se ser percebido pelos algozes, e pôs-se serenamente a dialogar com os mesmos. Reconheço, afirmou com tonalidade bondosa na voz, a justeza das vossas argumentações em referência ao paciente. Bem, reparem nesse penúltimo parágrafo, né, que ele é muito importante. Ele fala que houve uma aproximação de uma entidade espiritual mais evoluída a uma entidade espiritual pouco evoluída. Né? E vejam que houve necessidade da entidade espiritual mais evoluída condensar o perispírito até ser até ser percebido pelos algozes. Né? Então, isso é algo que vale a pena nós pararmos um pouquinho e refletirmos. Né? Sabemos que o perispírito ele é o envoltório semimaterial do espírito. Ele permite que o espírito atue sobre a matéria e receba também as impressões que vêm pela matéria. Né? Vimos que existe o duplo etérico, né? É uma camada exterior do perispírito, mais jungida, mais, né, amoldada ao corpo somático, né, ao nosso organismo, e há,
porque o perispírito ele possui várias camadas, e há uma camada mais próxima do espírito, que é o arquivo da mente, que é o chamado corpo mental. Então, esse perispírito, ele vai se eterizando, ele é um corpo semimaterial, não é um envoltório semimaterial, que ele vai se eterizando na medida em que o espírito também evolui, e na medida em que o espírito progride. Ou seja, então, é uma razão inversa. Na medida em que o espírito progride, o perispírito vai ficando menos e menos denso. Menos e menos denso. Né? Então, de forma que, no plano espiritual, quando você tem um espírito de maior envergadura moral, de maior progresso, ele pode estar próximo, ao lado, né, junto a um outro espírito desencarnado, sem que esse espírito desencarnado o perceba. Ele só irá percebê-lo se o espírito mais evoluído fizer isso que está informado aqui. Ele condensar o seu perispírito até permitir-se ser percebido por aquele outro espírito menos evoluído. Em várias obras da codificação, nós encontramos alusão a isso. Eu gosto muito de citar a obra Sexo e Destino, onde Cláudio, que é o personagem principal, quando ele chega ao seu apartamento em Copacabana, existem duas entidades ali, trevosas, malévolas, que querem se aproveitar dele para, numa enxertia fluídica, termo usado por André Luiz, absorverem emanações tabagísticas, provocando nele a vontade de fumar, e também as emanações etílicas, provocando nele a vontade de beber. Cada um desses espíritos, eram dois, eles tinham esses vícios, um do tabaco e o outro o do álcool. E André Luiz, junto com o mentor, o qual ele acompanhava, estava naquele ambiente, e tanto ele quanto o seu mentor não eram percebidos por essas entidades trevosas, visto que o perispírito de André Luiz e do seu mentor já era bem mais eterizado do que o perispírito daquelas criaturas, daqueles espíritos trevosos, malfazejos, que estavam ali aguardando o Cláudio chegar para poderem absorver aquelas emanações etílicas e tabagísticas, que iriam ser geradas pelo consumo de álcool por Cláudio e pelo fumo que Cláudio iria ser induzido a fazê-lo. Então, nessa obra, nós temos essa alusão a essa dificuldade, essa impossibilidade de um espírito de ordem inferior perceber o espírito de ordem superior, exceto se o espírito de ordem superior assim o permitir, e o faz mediante a condensação do seu perispírito. Então, voltando, o termo perispírito ele é muito importante. É um assunto que merece muito estudo e reflexão, porque quando nós estudamos o perispírito, nós também vamos estudar os vórtices energéticos que são presos ao perispírito, sobre os quais nós já falamos, que são os chakras, termo sânscrito, que representa uma roda energética. E esses chakras, como acabamos também de ver, eles ficam localizados no duplo etérico, que é exatamente aquela camada externa do perispírito, imediatamente jungida ao corpo material. Então, daí vem a importância desse estudo, o estudo do perispírito, o estudo dos chakras, e nós aproveitamos para essa breve digressão, porque esse penúltimo parágrafo, ele exatamente faz menção a isso. Ato contínuo, está aqui escrito, acercou-se dos litigantes, condensando o perispírito até permitir-se ser percebido pelos algozes, e pôs-se serenamente a dialogar com os mesmos.
Reconheço, afirmou com tonalidade bondosa na voz, a justeza das vossas argumentações em referência ao paciente. Dando continuação. No entanto, a aplicação da justiça compete a Deus, que conhece em profundidade cada um de nós. Jamais saberemos como corrigir alguém quando dominados pelo ódio e desejosos de vingança. Nosso jovem é leviano, vem cometendo crimes hediondos, sem dúvida. Arrebatá-lo pela morte não será igualmente um crime perverso e sem justificativa, porque o mal de maneira alguma se insere no contexto da vida? Considerando-se, portanto, a circunstância, a vossa disposição de discipliná-lo, de retê-lo no além-túmulo, a fim de apressardes a sua punição, violenta as leis soberanas, porque ninguém tem o direito de tomar nas mãos a clava da justiça. Furibundos, ou seja, coléricos, enraivecidos, ambos reagiram, enquanto outros, agitados, entregavam-se à gritaria, tentando gerar perturbação. Continuando. Não necessitamos de juiz estrangeiro, revidou um deles. Conhecemos as nossas leis, e por elas, pelo Alcorão, assim como através da Sharia, que é o direito islâmico, sabemos como conduzir-nos, aplicando as chibatadas correspondentes ao crime. E são vários os crimes de desonra e degradação de vidas por ele cometidos. Portanto, na terra, punidos com a pena de morte, o que tendemos até aqui. Agradecemos a interferência de cristãos em nossas decisões. Permitimos-nos continuar com os nossos propósitos, porquanto estamos dentro da lei. Isso poderia parecer correto, alvitrou, lembrou, aconselhou o benfeitor resoluto. Nada obstante, o Alcorão também fala de misericórdia, e que somente Alá é justo, benevolente e sábio, podendo perdoar os mais perversos infratores. Maomé reconhece a grandeza de Jesus e da sua doutrina. Portanto, a verdade tem caráter universal. E no caso em tela, não importa que a interferência seja por intermédio de muçulmanos ou de cristãos, mas que esteja baseada nos sentimentos de misericórdia e de amor, ambos de caráter divino, portanto inderrogáveis. Não nos interessa sua colaboração, mas sim a concretização dos nossos objetivos, que são inamovíveis. Compreendemos perfeitamente a vossa dor, assim como a de outros tantos, ei-la campeando em toda parte nestes tormentosos dias que enfrentamos. Somente a sabedoria divina conhece as razões para tudo quanto vem sucedendo, desde o momento do infausto acontecimento sísmico. Comove-nos o sentimento de solidariedade dos países de diferentes partes do mundo aqui presentes, contribuindo em favor das vítimas da ocorrência terrível. Nenhuma preocupação com a crença, a moral, a conduta dos que aqui se encontram em aflição. Há em todos o saudável desejo de ajudar, de demonstrar amor e respeito pelo sofrimento do próximo. A mesma atitude solidária estabelece-se além das formas físicas, sob a égide do amor. Desde que estáis insensíveis à compaixão, apelamos para a misericórdia de que todos necessitamos diante de Deus. Por acaso, considerai-vos isentos de erros? Atravessastes a caminhada terrestre sem haver descontraído dívidas ou gravames ante as situações penosas de outros? Desse modo, fazei com o perturbador da vossa paz, conforme gostarias que fizessem em relação a vós outros, caso estivesseis no seu lugar.
Essa é a grande máxima que Jesus nos ensinou, né, meus irmãos? E foi trazida nesse colóquio entre Charles e aqueles dois algozes, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não fazendo a ele aquilo que não gostaria que ele vos fizesse. Essa é a máxima universal. Né? Por isso que eu sempre costumo dizer que o evangelho que Jesus nos trouxe, ele é o evangelho do universo. Não é o evangelho do universo aqui da Terra. Né? O nosso mundo Terra é um conceito de universo muito maior, universal. Ou seja, é uma forma de se comportar e de agir aplicável em qualquer mundo onde o espírito vai encarnar. Né? Dando continuidade. A palavra era repassada de imensa compaixão e ternura, envolvendo em dúlcidas vibrações de harmonia os agressores, que ficaram algo aturdidos momentaneamente, logo retornando ao ataque. Ofereci-vos as bênçãos da caridade para com o criminoso e reagis, voltou a afirmar o mentor. Agora vejo-me na contingência de apelar para outros recursos de que podemos dispor em situações como essa. Silenciando, pôs-se a orar em profunda concentração, no que o acompanhamos de bom grado. Vejam, ele se utilizou de um recurso importantíssimo, de uma ferramenta importantíssima, que é a oração, que é a prece. Nós não nos cansamos de informar, de falar sobre essa importância. E eu volto àquela obra de Palhano, né, de Palhano Júnior, o Livro da Prece, onde ele cita o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, tem 12, onde está escrito: a prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é renunciar para si mesmo a sua assistência e para os outros ao bem que se lhes pode fazer. E mais adiante, ainda na obra de Palhano Júnior, eu gostaria de ler para vocês: assim, o poder da prece está na sua qualidade, na qualidade da nossa vida mental, exigindo quietude, certeza, fé, esperança e uma fé e a vontade capaz de emitir um poderoso pensamento. Daí, se aumentarmos a nossa força anímica, isto é, os potenciais da nossa alma, tão maior será o poder da nossa oração. Se já não trazemos essa força desenvolvida de experiências pregressas, tudo isso só será possível mediante treinamento e hábito disciplinarmente estabelecido. Bem, meus irmãos, continuando, nós vamos ver agora, nessa continuação da leitura, o que falamos sempre: não há prece sem resposta. Suavemente, uma claridade os envolveu. E Ana, que continuava com o archote na mão direita erguida, depô-lo no solo, e, acercando-se de ambos dentro da luz superior, abraçou-os com bondade, enquanto o médico desligava o espírito submetido à pressão dos adversários. Subitamente, os dois adversários foram dominados por estranho torpor e, amparados pela enfermeira espiritual, foram colocados no solo, a fim de serem transferidos por generosos auxiliares convocados mentalmente pelo Dr. Charles, que então aplicou energias saudáveis no enfermo em estado comatoso. Vimos o encaixar do espírito no corpo e logo depois um estertor sacudiu o todo, transformando-se em uma convulsão. Ele sobreviverá, informou o médico sábio. Receberá os recursos hábeis e, em breve, poderá ser transferido para o lar, onde experimentará a longa trajetória da recuperação moral. Dando continuidade, né, meus irmãos?
A nobre senhora desencarnada, muito comovida, agradeceu ao Esculápio espiritual e abraçou o neto querido. Esculápio é o deus da medicina na mitologia grega e romana. Né? Nesta mitologia, conta-se que ele chegou a tal ponto na arte de curar, utilizando-se de ervas, né, e quejandos, que poderia trazer os mortos à vida novamente. E Zeus, então, o matou com um raio por causa disso. Né? Mas isso faz parte da mitologia. Então, voltando. A nobre senhora desencarnada, muito comovida, agradeceu ao Esculápio espiritual e abraçou o neto querido. Quando retornávamos para os labores, sob nossa responsabilidade, e porque me parecesse oportuno, pedi-lhe licença e interroguei-o. Pelo que depreendo, os adversários espirituais tramavam-lhe a desencarnação, não é verdade? Sempre bondoso e atento, o orientador respondeu-me: podemos chamar essa agressão como uma tentativa de homicídio espiritual. Isso ocorre com frequência? Interroguei-o surpreso. Continuando, meus irmãos. Sim, esclareceu, com mais frequência do que se imagina. Nunca devemos esquecer-nos de que este é o campo das causas, o mundo espiritual, onde se originam as ações e feitos que se materializam na Terra. Fonte de sublimes inspirações, também origina reações devastadoras, quando os seus autores se encontram nas faixas primárias da evolução. E em colônias de dor e de sombra, mentes perversas elaboram programações desditosas que inspiram os deambulantes, os passeantes, os viajantes carnais, insensibilizando-os e auxiliando-os nas suas desvairadas aplicações. Em parceria psíquica, hipnotizam aqueles com os quais conviveram na esfera espiritual. Esses desalmados perseguidores do bem e utilizam-nos com uma frieza que nos choca, procedente desse modo das suas construções mentais devastadoras. Então, lá em cima, no primeiro parágrafo, né, vocês vejam, quando há o esclarecimento, né, de que essas interferências do plano espiritual ocorrem com mais frequência do que se imagina. Né? Olha o que está escrito: nunca devemos esquecer-nos de que este é o campo das causas, o mundo espiritual, onde se originam as ações e feitos que se materializam na Terra. Gostaria de ler para vocês duas questões que é sempre bom que nós lembremos delas no nosso dia a dia. Questões do Livro dos Espíritos. A de número 459 e a de número 525. Eu vou lê-las para vocês. 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Vejam a resposta dada pelos espíritos. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. É forte, né? Frequentemente são eles, os espíritos, que vos dirigem. E a pergunta 525, que tem uma conexão fortíssima com essa, vejam como ela foi feita. Os espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da vida? Resposta: seguramente, visto que te aconselham. Aí tem uma subpergunta. Eles exercem essa influência de outro modo que pelos pensamentos que sugerem? Quer dizer, eles têm uma ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas eles não agem jamais fora das leis da natureza. Aí tem um comentário de Kardec sobre isso. Né? Imaginamos injustamente que a ação dos espíritos não deve se manifestar senão por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem ajudar por meio de milagres, e nós os representamos sempre armados de uma varinha mágica. Não é assim. Eis porque
sua intervenção nos parece oculta e o que se faz com o seu concurso nos parece muito natural. Assim, por exemplo, eles provocarão a reunião de duas pessoas que parecerão se reencontrar por acaso. Eles inspirarão a alguém o pensamento de passar por tal lugar. Eles chamarão sua atenção sobre tal ponto, se isso deve causar o resultado que eles querem obter. De tal sorte que o homem, não crendo seguir senão seu próprio impulso, conserva sempre seu livre-arbítrio. Outro aspecto interessante nesse trecho que nós lemos aqui da obra que estamos estudando é a questão, é o último parágrafo que diz: em parceria psíquica, hipnotizam aqueles com os quais conviveram na esfera espiritual. Esses desalmados perseguidores do bem e utilizam-nos com uma frieza que nos choca, procedente desse modo das suas construções mentais devastadoras. Então, para que ocorra a parceria psíquica, é necessário que haja sintonia vibratória. Então, se nós não estivermos vibrando na mesma sintonia, né, desses espíritos atrasados, desses espíritos que muitas vezes são nossos algozes, né, da espiritualidade, eles não conseguirão o seu intento conosco, porque eles precisam dessa parceria psíquica. Eles precisam conseguir aquilo que André Luiz escreveu na obra Sexo e Destino, e eu comentei algumas telas atrás, aquela enxertia fluídica. Não é? E para que isso aconteça, nós temos que estar numa mesma faixa vibratória, numa mesma frequência vibratória que essas entidades. Por isso, devemos prestigiar sempre o concurso da prece, para que não sejamos alcançados por essas entidades malfazejas. Dando continuidade. Detido o espírito encarnado nas malhas vibratórias dos seus desafetos, em razão dos comprometimentos morais para com eles, torna-se sujeito à sua injunção infame, experimentando dores acerbas, rigorosas, que podem provocar no corpo desastres orgânicos. A mente é portadora das energias que se movimentam através da aparelhagem carnal e, quando são deletérias, produzem efeitos compatíveis. Da mesma forma que uma emoção forte em estado de vigília danifica o organismo e provoca distúrbios muito graves na maquinaria fisiológica, aquelas que têm lugar durante o parcial desprendimento pelo sono, pelo coma ou situações equivalentes, repercutem nas células, danificando-as ou harmonizando-as se defluem das alegrias e bênçãos que se vivenciem. Tudo quanto ocorre no soma procede da psique, portanto, do espírito, que é o condutor do carro material. Nossos irmãos, embora vinculados à doutrina muçulmana, conhecem a realidade da vida após a morte e comportam-se, qual ocorre também com incontáveis cristãos desencarnados e inumeráveis cidadãos comuns, crentes ou não na imortalidade. Não são poucos aqueles que se aperfeiçoam em comportamentos perniciosos antes da reencarnação, a fim de poderem dar-lhes expansão durante a jornada orgânica. A realidade é a mesma, variando as formas de exteriorização, assim, facultando que todos estejamos envolvidos pelas suas poderosas manifestações. Mais uma razão para que sejam divulgados os conteúdos imortalistas a todas as criaturas, para melhor poderem conduzir-se enquanto vige o período da reencarnação. O conhecimento da verdade é libertador, porquanto se insculpe no pensamento e nas ações, orientando o ser no seu desenvolvimento iluminativo. Nesse ínterim, chegamos à nossa área de atividades habituais e prosseguimos no atendimento aos irmãos desesperados, que a morte surpreendera sem aviso prévio,
e que, mergulhados no fascínio do corpo, nunca se deram permissão para reflexionar em torno da inevitável presença da morte. E, meus irmãos, essa é a parte final do capítulo 11, intitulado Aprendizagem Constante, da obra que estamos estudando, Transição Planetária. Vamos agora finalizar os trabalhos da noite de hoje com a nossa prece de encerramento e nossas vibrações para os irmãos desencarnados que muito necessitam dos nossos passes magnéticos à distância. Fiquem todos com Deus.